a pergunta que nos foi enviada, e você já pode também abrir a sua Bíblia, deixe ela aí aberta, lá em 2 Samuel capítulo 3, que é o que nós vamos ministrar nessa manhã. Pastor Apaz, onde está escrito que Satanás era anjo de luz? Lúcifer, né? Anjo de luz. Muitos irmãos já ouviram, né? Que Satanás era um anjo, que ele era um anjo de luz, que ele era o maior ali na hierarquia do céu, só estava abaixo de Deus. Mas às vezes você vai ouvindo e ouvindo coisas e não sabe propriamente de onde surgiu aquilo. Abra sua Bíblia também, ou os irmãos podem projetar aí. Deixa eu localizar aqui, porque eu havia anotado e por alguma razão sumiu aqui a minha anotação. Mas é em Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 e o verso 13. Dá para projetar aí? Melhor se os irmãos projetarem, que às vezes você pode deixar a sua Bíblia quieta lá em 2 Samuel 3. Ezequiel capítulo 28 e verso 13. Vamos ler do 13 até o 18. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrieste de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Avança. Eu te coloquei como o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, da injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Agora vai também para Isaías, capítulo 14, e verso 12. Isso aí está falando de Lúcifer e da queda de Lúcifer. É aqui onde a Bíblia fala um pouco mais a respeito do que era e do que aconteceu, né? Da iniquidade, da cobiça que surgiu no coração. A Bíblia diz que Lúcifer, que era um anjo de luz e que estava apenas abaixo de Deus, ele desejou ser igual a Deus. Desejou, na verdade, ser maior do que Deus. E com esse discurso, isso é interessante, porque faz parte do que nós vamos falar hoje. Com esse discurso louco, insano, ele ainda conseguiu arrastar 1/3 dos anjos que estavam no céu para uma rebelião contra Deus. Como que alguém consegue angariar pessoas para uma coisa tão clara e tão nitidamente errada? É porque esse ato de deslealdade não começa da noite para o dia. E começa de uma maneira muito sutil. Nós vamos ministrar a respeito disso hoje. De honra e lealdade. E para falar mais específico de lealdade, eu quero ministrar para os irmãos um ensino rápido que fala a respeito de deslealdade. Olha só, Isaías 14, do 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, isso é Lúcifer, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei.
nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa foi a cobiça do coração do maior anjo que estava no céu, daquele que mais próximo chegava de Deus e daquele que regia todos os outros anjos. Para você ver que toda e qualquer pessoa está sujeito à cobiça e à deslealdade. Amém? Os irmãos entenderam? Abra sua Bíblia lá então em 2 Samuel, capítulo 3 e o verso 20. 2 Samuel, capítulo 3 e o verso 20. Quero compartilhar, como eu tinha falado com os irmãos, a respeito de honra. Honra, que é um assunto que hoje em dia parece até assim, meio fora de contexto, meio fora de prática. Você ouvia mais e você percebia mais honra de uma maneira geral no passado. Hoje, vamos dar exemplos da vida prática. Por exemplo, um aluno com o seu professor. Antes era mestre, era o senhor, era o mestre. Hoje os alunos agridem os professores. Eu não concordo com a nota que você me deu. E vai lá e, como nós vimos recentemente na televisão, simplesmente dá um soco. Mas um soco assim, de quase matar, de dar uma lesão grave na professora, mulher, um homem contra uma mulher. Só isso aí já é chocante. Mas mais ainda, um aluno contra a sua professora. O que é isso? Isso é o que acontece em muitos lugares e entra sutilmente também para dentro da igreja, que é aquele conceito que a sociedade tem colocado de que todo mundo é igual e todo mundo está no mesmo nível. Não é verdade. Todo mundo é igual perante o Senhor, mas Deus constituiu autoridades. O aluno não está no nível do professor. O professor é autoridade espiritual, quer ele seja crente ou não, dentro de sala de aula. E o aluno deveria ter um mínimo de noção de respeitar isso. Todo mundo é igual diante de Deus. Mas você está numa célula que o Senhor levantou alguém para ser líder. Vocês são irmãos em Cristo, mas aquele irmão ou aquela irmã é o seu líder. Está em uma esfera de autoridade maior que a sua. Porque Deus quis assim. Porque Deus colocou daquela maneira. Ah, mas eu acho que eu também deveria ser. Ótimo, eu também acho. E o Senhor também acha. Mas você só vai ser se você honrar aquele que já é. Quando você honra aquele que já é, você recebe de um favor da parte de Deus que é bíblico. A unção cai na cabeça, e escorre pela barba, e escorre pelas vestes. Se você não aceita ser a barba de ninguém, entenda, não tem como a unção escorrer para a sua vida. Porque Deus precisava fazer assim? Não. Mas Ele escolheu fazer assim. E se Ele escolheu fazer assim, aqui está meu pai. Ele é autoridade espiritual sobre a minha vida. Ah, mas eu sou pastor. E daí? Ele continua sendo meu pai. E eu tenho que ouvir, e eu tenho que respeitar, e eu tenho que honrar. Ele pode me falar N coisas que eu não concorde, mas eu também não vou pegar isso e falar, o senhor está errado, o senhor não entende nada disso. Não, peraí. Ele não é meu colega. Nós temos amizade, nós temos intimidade, nós temos liberdade, mas ele não é meu colega, ele é meu pai. É diferente. E quando eu vejo dessa maneira e trato dessa maneira, e aí a boca fala do que está cheio o coração, cada vez mais você vê filhos se referirem aos pais como colega e como amigo. Isso em nome de uma intimidade. Está errado. Não foi assim que o Senhor fez. Seu pai deveria ser senhor, sua mãe deveria ser senhora. Assim como as pessoas que são mais velhas do que você. Por quê? Porque tem mais autoridade de vida do que você.
Você pode ter mais conhecimento, você pode ter estudado mais, mas você vai querer, você de 20 anos de idade, discutir com um homem de 70 sobre assunto de vivência, de vida? Você nem começou a sua. O sujeito já está 50 anos, meio século na sua frente. Você deveria ficar calado e ouvir. Assimila o que é bom. Descarta o que você não concorda ou que não está em linha com a palavra. Mas ouça, porque só de você ouvir, você está honrando. E toda vez que você vê na Bíblia a respeito de honra, você vê pessoas que honraram e receberam algo. Não acabei de ministrar para os irmãos aqui em Provérbios 3? Você honra o Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda. O que você ganha? Ele enche fartamente os seus celeiros e transborda os seus lagares. O que significa isso? O básico, que é o celeiro, que é a comida, ele vai encher. Ele vai encher a sua despensa. E o lagar é a adega. O lagar é o lugar que está o vinho. Ninguém precisa de vinho para viver. Mas o vinho representa o extra. Representa a alegria. Representa o prazer. É você comer qualquer coisa ou é você comer a comida que você gosta. Você pode comer um ovo todo dia, irmão. Mas você pode comer picanha também todo dia. Você está entendendo o que é o celeiro e o que é o lagar? Um pinte de ovo na sua casa é celeiro. Dá para você almoçar 30 vezes. Ou menos, né? Se você comer mais de um, você calcula a sua torre. Mas as peças de picanha acumulando no seu refrigerador é lagar. Porque você vive sem picanha, sim ou não? Sim. Vive. Por mais que você possa pensar que não, você vive. Você vive sempre. Agora você precisa de alguma coisa para comer. Para comer é o básico, é o celeiro. Então todas as vezes que a Bíblia nos ensina e fala e mostra exemplos de honra, você percebe que tem uma bênção que é recebida, tem um favor que é recebido por aquela atitude de honrar. Quer outra coisa? Êxodo, capítulo 20 e o verso 12, é um mandamento. Mas é o primeiro mandamento com promessa, e ele envolve o quê? Honra. Honra os teus pais, que você terá vida longa sobre a terra. E lá em Hebreus reforça, para você não achar que já passou, que acabou. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus reforça, para que você tenha vida e paz. Então isso envolve o quê? Espera lá. Se eu honrar então os meus pais, eu vou ter vida longa sobre a terra. Isso é uma promessa. E isso está disponível para quem? É universal. Está disponível para todas as pessoas. Pastor, mas o fulano não crê. Deixa eu te falar, eu conheço gente que não crê, mas que teve esse estilo de vida aqui, ó. De ouvir pai e mãe, até no que não concordava, e até no que não queria. Mas enquanto estava debaixo da esfera de autoridade de pai e mãe, falou, tá bom. A senhora está falando, eu vou fazer. E a gente que assim, teve e tem tido vida longa. Mas não é vida assim, tem 100 anos de idade, mas está na cama, está isso, está aquilo. Não. É vida boa mesmo. É vida com saúde. É vida com vitalidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque entrou debaixo de uma promessa. Honrou. O que é honra? Honra envolve algumas coisas. Honra é um conjunto de coisas que envolve respeito, cordialidade, reconhecimento da autoridade e também lealdade. Agora, honra, presta atenção no que eu vou te falar. Honra não depende de afinidade. Honra depende de revelação de autoridade. Você pode não ter afinidade com aquela pessoa. Vai ser fácil te dar um exemplo agora. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que toda autoridade foi constituída por Deus. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo ensina o seu discípulo, ainda novo em idade, novo na fé, Timóteo, que nós devemos honrar todos aqueles que são investidos de autoridade, para que nós tenhamos uma vida calma e tranquila. Olha só que interessante.
Você quer uma vida assim, calma e tranquila? Pastor, mas não estou tendo, estou calmo, estou tranquilo, eu vivo agoniado e correndo de um lado para o outro, e atrasado para isso, e atrasado para aquilo, e não vai dar tempo, e eu vou perder, e pá. A Bíblia diz que quando nós honramos a todas aquelas pessoas que são investidas de autoridade, nós vamos ter uma vida tranquila e boa, sossegada, de sossego. A Bíblia diz a respeito disso. Mas espera lá, tá bom. Então como que é isso? Quando eu tenho afinidade, aí a Karine é minha líder. Mas eu gosto dela. Ela é gente boa. Então é muito fácil eu honrar a vida dela. O que ela falar, eu vou ouvir. Eu vou querer estar junto com ela porque ela é joia. Mas e o presidente da República? Eita Jesus. Ele é alguém que foi investido de autoridade. Ele é alguém que não foi o impeachment que pôs. Segundo Romanos 13, foi Deus. Pastor, mas toda hora tem uma denúncia, toda hora tem um escândalo. Eu não concordo com as coisas que esse sujeito faz. Eu também posso não concordar com várias. Mas a questão de eu honrar ou não, eu estou honrando a autoridade que foi delegada ao presidente da República. O senhor Michel Temer está lá por algum tempo. Mas já que é ele que está lá, quer eu goste ou não, quer eu tenha afinidade ou não, eu preciso honrar aquela pessoa. Por causa dela? Não. Por causa da posição em que ela foi colocada. Deixa eu falar para os irmãos. Existe uma unção na posição. Deus sempre agiu dessa maneira e sempre agirá assim. Deus constituiu dessa maneira. O seu líder tem uma unção na vida dele, que está na vida dele, por causa da posição em que ele se dispôs a entrar. Existe aquela unção. Pastor, eu quero ser líder também. Honre aquele que é da sua vida. Porque a unção que você honra, nela você vai prosperar. Mas a unção que você rejeita, você nunca vai ter. Nunca. Isso vale para todas as coisas. Então tem alguém que talvez ele quer ser um grande homem de negócios. Vá andar com um. E vá se submeter à autoridade daquele homem de negócios. E se você se submete e honra aquele homem de negócio, você vai se tornar um. Porque existe uma unção para fazer negócio sobre a vida dele. Que cai na cabeça e vai escorrer para você, que está na barba dele. E se você está na barba dele, tem um outro princípio importante. Significa que você tem que estar perto, que você tem que estar próximo. Mas deixa eu falar para os irmãos. Nós vivemos em um mundo que não tem honra. Não tem. E quem honra as autoridades é tido por bajulador. É tido por alguém que é bobo, você é trouxa. Você fica aí bajulando pastor, você fica aí bajulando líder, você fica aí bajulando fulano de tal, porque ele é vereador, porque ele é deputado, porque ele é não sei o quê. Você fica bajulando o seu patrão, porque ele tem dinheiro, porque faz isso, porque faz aquilo. Não. O que o mundo chama de bajulação, nós entendemos que é honra. É claro que tem diferenças. E a diferença está no quê? Muito simples. A diferença está na motivação do seu coração. Para que você está fazendo isso para esse irmão? Para essa pessoa? Você está com o seu patrão com frequência e você se dispõe a fazer, por exemplo, hora extra na empresa para aparecer para ele? Ou porque você tem um encargo para honrar e para auxiliar aquela pessoa que Deus levantou como seu patrão? Essa é a diferença. É a mesma diferença de uma oferta que você traz aqui para frente. Qual é a semente que vai germinar e prosperar? É a que você trouxe com interesse de coração. Não, eu dei 50, porque a Bíblia fala que ele vai me dar 100 vezes mais. Eu estou precisando de dinheiro, então eu vou arrumar 5.000 nos próximos dias. Não, você não vai arrumar nada. Você perdeu os 50 que você tinha. Devia ter guardado com você. Pelo menos você teria 50, agora você não vai ter nada. Agora, se você deu a oferta, independente do valor, não, Deus falou comigo, Deus me tocou e eu entendi, tudo que eu tenho é de Deus, o que eu dei aqui, eu vou ficar sem agora, mas eu já não tinha também, alguns dias eu vou dar, e Deus é que me sustenta, acabou, estou resolvido. Essa oferta vai prosperar, porque o Senhor está vendo a inteireza do seu coração.
a intenção do seu coração. E você está mostrando que é alguém que tem uma atitude com o dinheiro assim generosa e deliberada. Você está dando por amor ao Senhor e por um entendimento. Pera lá. Diante do que Deus fez, o que é isso aqui? Que diferença que isso faz na minha vida? Ele que me deu mesmo, eu estou dando para ele de volta, e depois ele ainda me dá mais ainda, e fica esse negócio. Aí você dá, e o Senhor dá mais, e você dá mais, e ele dá mais também, e fala, eu nem preciso mais, e ele continua dando. E a coisa continua acontecendo na sua vida. Mas nós vivemos numa sociedade que não tem honra, e que sutilmente, em nome de igualdade, em nome de não ofender as outras pessoas, ensina e entra, inclusive dentro das igrejas, um caminho de morte, que é um caminho de deslealdade, que é o que eu quero entrar aqui com os irmãos na vida de Joabe, que era o general do exército de Davi, que era aquele sujeito quem deveria estar mais perto, e quem deveria mais honrar a vida do rei, que era Davi. Então quero pegar alguns exemplos e mostrar para os irmãos alguns estágios que acontecem de um caminho de deslealdade, para que o Senhor te livre disso, para que você tenha os seus olhos espirituais abertos e tenha entendimento de não cair nesse laço. Vamos fazer o seguinte, antes de nós entrarmos aqui propriamente nesse texto, vamos orar, porque quando nós falamos a respeito disso, é algo que o diabo não tem o menor interesse de que você assimile, de que você ouça. Porque sabe aquelas palavras que te marcam, que são ensinos que às vezes não são nem tão profundos, mas são coisas que entram dentro de você para te ensinar uma maneira de viver. É isso. Para que você lembre na segunda, na terça, e que você fique atento aos passos que você pode identificar em você mesmo. Em alguma pessoa que talvez está na célula com você, que eu posso identificar em mim, e que são coisas cíclicas. Não é que você resolve aqui e está resolvido, não. Isso são como testes espirituais que voltam, cada vez em uma medida diferente. Para te desaprovar, não, Deus nunca permite testes para fazer você cair, ou para ver você sucumbir. Mas é pelo contrário, é porque você como um metal precioso, como ouro, de tempo em tempo precisa ser refinado, precisa passar pelo fogo. Então Deus permite essas circunstâncias para refinar você e para que cada dia você fique mais puro. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, não deixe que nada te distraia. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã por essa palavra. Pedimos que o Senhor venha sobre nós com o espírito de sabedoria e de revelação. Pai, queremos ter um pleno entendimento e conhecimento da Tua palavra. Que cada um dos meus irmãos que está aqui nessa manhã não venha simplesmente a ouvir essa palavra, mas que eles venham se apropriar dessa palavra, se apropriar dessa mensagem, se apropriar desses textos bíblicos. Pai, para que no dia a dia nós possamos estar, como o Senhor nos orientou, vigilantes. Senhor, não com medo, não com receio, porque sabemos que o Senhor governa sobre a nossa vida, mas que nós não venhamos a tratar coisas espirituais de uma maneira natural. Pai, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel, capítulo 3, e o verso 20. Vou mostrar para os irmãos um caminho na palavra de deslealdade. E ele tem alguns estágios. O primeiro estágio, que nós vamos ver aqui, em 2 Samuel 3, é o estágio da independência. O espírito de independência é algo bem sutil. E muitas pessoas dificilmente o associam com deslealdade. Na sociedade que nós vivemos hoje, independência é uma grande virtude. Mas à luz da palavra, é uma grande pedra de tropeço. Você não foi criado, presta atenção no que eu vou te falar. Você não foi criado para ser independente. Você tem o direito de ser, mas você não foi criado para isso. Você foi criado para ser dependente de Deus. E aí Gálatas 5:1 diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Você pode ser independente, mas o Senhor mostra claramente, como nós já lemos aqui lá em Provérbios,
não confia no seu próprio entendimento ou no seu próprio conhecimento. Não conduza a sua vida. O melhor é que você se sujeite ao Senhor. O melhor é que você escolha ser alguém que é dependente do Senhor. Agora eu quero te lembrar, o Senhor só age nessa terra por meio de pessoas. Então, quando você entende que você tem que ser dependente do Senhor, você é dependente do Senhor por meio de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a sua fé tem que ser clara. Eu posso andar com o André. Então, o André é meu líder. E eu entendo que eu preciso depender de Deus. E Deus levantou o André. Então, eu tenho que andar em dependência de Deus na vida do André. Mas eu não posso depender do André. Ou seja, eu não posso colocar a minha confiança, dependência no sentido de confiança, no André. Por quê? Porque ele é homem, ele é falho. E ele vai errar comigo, e ele vai falhar comigo. Mas quando ele falhar comigo, eu também não vou largar ele. Porque eu sei que Deus o levantou para estar na minha vida. E eu sei que existe uma unção que cai na cabeça dele e só vai chegar em mim se eu estiver na barba. Se eu resolver largar ele, porque ele falhou comigo, porque ele agiu assim, 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 a unção que vai cair na cabeça não vai escorrer para mim. Pastor, mas não cai na minha cabeça? Não, você não é aquele que está naquela posição de autoridade. Não vai cair na sua cabeça. Vai cair na cabeça do outro que está para escorrer para você. Mas se você escolher ficar solto, você pode. Nós somos, por exemplo, uma igreja de célula. Alguém que não quer frequentar uma célula pode estar na videira? Claro, sem problema nenhum. Pastor, mas é a mesma coisa? Não, não posso falar para você que é a mesma coisa, porque não é. Você não vai crescer como o outro que está na célula. Você não vai receber de Deus como o outro que está na célula. Por quê? Deus não pode falar comigo? Pode, e vai falar. Mas você receberia mais se você resolvesse como Cristo, que não precisava de submeter a ninguém, porque era próprio Deus, se submeteu a todos os que estavam investidos de autoridade, se submeteu a Pilatos, se submeteu a João Batista, se submeteu a todos que eram infinitamente menores do que ele. E ele não precisava de submeter. É por isso que a Bíblia diz depois, que por essa razão Deus o exaltou. E ele deu o nome que está acima de todo nome. O que ele ganhou? Honrando as autoridades, ele foi investido de autoridade. É assim que Deus faz, sempre. Olha só o texto. 2 Samuel 3:20. Veio Abner ter com Davi em Hebrom e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim, despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida, e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido, e ele se fora em paz. A Bíblia não frisa nada à toa. Já é a segunda vez que fala de Abner e fala, Davi o deixou ir em paz. E ele foi em paz. E o liberou em paz. Ok, guarda isso. Verso 23. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram, Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse, Joabe foi a Davi, Joabe, general do exército de Davi, o que você fez? O que fizeste? Você vê que aqui é interessante, já não tem assim nenhum tipo de pronome de tratamento, né? O que você fez? Não, mas peraí, você é meu subordinado, você é general do meu exército, eu sou o rei. E era o rei colocado, instituído por Deus. E ele chega no mesmo nível. O que você fez? Que bobagem que você fez? Eis que Abner veio ter contigo, como pois o despediste, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, veio para enganar-te.
tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os seus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Então, de maneira independente. Verso 27. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo. Ô Abner, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Tudo armado, tudo arquitetado. E ali o feriu no abdômen. E ele morreu. Agindo assim, Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael, que Abner havia matado. Tinha uma coisa pessoal aqui. Como é que você, rei, despede esse cidadão que matou meu irmão? Você despede em paz, ele é perigoso. Ele é corrupto. Ele rouba a gente, ele toma recursos, ele está todo errado. E você simplesmente despede ele. Verso 28. Sabendo depois, Davi disse: inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre a casa de seu pai. Davi também era profeta. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Foi amaldiçoado. A Davi jogou uma praga nele? Não, Deus falou pela boca de Davi, que era rei e era também profeta. Você percebe o que Joabe fez aqui? Ele julgou por conta própria que Abner estava armando contra Davi. E que o rei não deveria deixar ele embora tranquilo, mas deveria tê-lo matado. Agora, traz para nós, traz para você. Quantas vezes nós não falamos, o fulano fez assim, mas deveria ter feito assado. Se fosse eu, faria de maneira diferente. Às vezes o nosso patrão, às vezes o seu líder, às vezes o seu pai, alguém que está investido da autoridade que você não tem. O que você acha que entrou no coração de Lúcifer? Ele estava pertinho de Deus. E ele via Deus tomando atitudes. E certamente ele pensou: eu não faria dessa maneira. O comentário é muito simples e parece inofensivo. Mas deixa eu te mostrar a mensagem que está implícita no comentário. É o seguinte: eu ando com o Felipe. Felipe é meu líder. Aí o Felipe toma uma atitude lá na célula. Aí eu pego e penso comigo mesmo. Porque tem coisa que você só pensa com você. Você não tem coragem de falar. Essa é uma delas. Aí eu penso comigo mesmo. Ele não deveria ter feito dessa maneira. Se fosse eu teria feito, não do jeito A, eu teria feito do jeito B. Qual que é a mensagem que você está passando? Uma é nítida: eu sei mais do que ele, eu sou melhor do que ele. Só que qual que é o problema? A questão não fica só entre eu e o Felipe. Porque o Felipe é uma pessoa que ocupa uma posição. O problema é a posição. Ele está em uma posição de autoridade. E Romanos 13 diz: toda autoridade foi constituída por Deus. Então não tem nada a ver com o Felipe. Só que quando eu falo, eu teria feito de maneira diferente, eu estou declarando: Deus não sabe o que faz. Ele pôs o Felipe, mas deveria ter colocado a mim. Você percebe o problema que você arruma? Não é com a pessoa que está na posição de autoridade, é com quem delegou a autoridade para aquela pessoa. E a Bíblia diz claramente: foi Deus que pôs. Então você está fazendo o que Lúcifer fez. E é por isso que o Senhor trata independência, que lá na frente vira rebelião, de uma maneira tão pesada que você vê na Bíblia. Por quê? Porque é o princípio que aconteceu lá com Satanás. Ele começou a questionar coisas. E começou a se achar da mesma maneira, ou até melhor: eu deveria estar no lugar desse sujeito. Então, como dentro de mim e de você, dentro do nosso corpo, não habita bem algum,
e esse corpo que nós temos é morte, é corpo de pecado, esse vírus de Lúcifer está dentro de todos nós. Só que ele se manifesta assim, de maneira muito sutil. Essa frase, particularmente, me apavora. Se fosse eu, faria diferente. Se fosse eu, teria feito isso e isso. Escolheria isso e isso e isso. Mudaria isso e isso e isso. Presta atenção, não é você. Quando for você, você faz. Se não é você, honre aquele que é. Honre aquele que está. Pastor, mas ele não pode errar? Ele pode não, ele vai errar. Eu te garanto que ele vai errar. Porque é homem. Eu vou errar, seu líder vai errar, seu pai vai errar, seu cônjuge vai errar. Todos vão errar com você. Mas assim mesmo, honre a autoridade que foi investida para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque se ele errou, Deus vai resolver com ele. Quem pôs ele lá? Deus. Deus vai resolver com ele. E você? Você vai ser abençoado. Você vai receber do favor de Deus. Por quê? Porque você honrou a Deus. Mesmo aquela pessoa, às vezes, estando lidando de maneira errada com você. Os irmãos estão entendendo? Amém? Quantas vezes, né? Ou quantas mensagens tem implícitas nessa frase? Se fosse eu. Tem arrogância, tem soberba. Uma pessoa independente, ela se torna separada da vida da igreja. Ela fica cada vez mais deslocada. Davi despediu Joabe em paz. Mas Abner achou que o líder não tomou a melhor decisão. Não deveria ter sido assim. E presta atenção, a nossa mente funciona para ser uma coisa muito igual. E para ser uma coisa muito democrática. Então você vive no Brasil, mas lembra, você não é daqui. Aqui funciona em democracia. Mas você faz parte de um reino. E você faz parte de um reino do tipo que você não conhece. Porque quando fala com você reino, que lugar que você lembra? Que país que você lembra? Fala pra mim. Todo mundo lembra do mesmo. Hã? Inglaterra. Mas na Inglaterra, quem manda efetivamente? O primeiro-ministro é que manda. Com o auxílio do parlamento. Ah, mas tem a figura da rainha. Figura mesmo. Igual figurinha de álbum de figurinha. É uma figurinha ilustrativa. Tem lá algumas coisas, alguns poderes, sim, mas muito limitado. Mas quando nós falamos de reino, na concepção da palavra, são reinos que hoje não são considerados reinos, mas considerados ditaduras. É alguém que foi colocado naquele lugar, e a decisão que é tomada no lugar é fruto da decisão daquela pessoa. E ele é o rei, ele resolve e pronto, acabou. É assim que vai ser. Isso é o cúmulo do absurdo na nossa sociedade hoje. Porque é o quê? É uma Venezuela da vida. Então você pensa, é horrível. Isso aí é morte. Depende de quem é o rei. Se o rei é o nosso rei, é o Senhor, você entende. É o reino dele, é a vontade dele, que deve ser a vontade soberana. E é isso que acontece. Nós somos membros do reino de Deus, amém? Qual deve ser a vontade que deve acontecer nesse reino? A vontade soberana do rei. Quando nós nos submetemos ao Senhor, a nossa vida deve ser um cumprimento da vontade soberana do rei. Mas você tem liberdade de ser diferente? Tem. Mas toda vez que dá errado na sua vida, ou que você se mete em confusão, não é acusação não, pode parar para avaliar. Não foi a vontade do rei para você, foi a sua. E aí deu problema. Porque o nosso rei não é corrupto. O nosso rei não é ditatorial. Pelo contrário, ele te dá 100% de liberdade. Mas ele deixa bem claro, aqui tem um reino. E aqui tem um rei. E deveria ser feita a vontade do rei. Se você fizer a vontade do rei, eu te garanto, vai dar certo. Aí se eu não fizer, aí você está à sua própria sorte. Aí, talvez dê, talvez não dê. Aí o rei não vai ter esse compromisso com quem resolve sair da vontade dele. Vai lá para Lucas, capítulo 5 e o verso 1. Muitas vezes nós temos isso no nosso coração. Não foi a melhor atitude.
É porque meu líder, sabe o que é, pastor? É porque meu líder não tem experiência nessa área. Eu preciso de alguém que me entenda. Eu preciso de alguém mais próximo da minha realidade. Tá bom, vamos ver se funciona assim no mundo espiritual. Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, que é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, quando terminou de pregar, falou para Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. E você, peraí, você não é Jesus? Você não é filho de José? Você não é marceneiro? Presta atenção na cena e no quadro. Eu sou pescador profissional. Meu pai mexia com isso, meu filho mexia com isso, meu avô mexia com isso. A minha família toda é de pescador. Se eu não me engano, você é Jesus, né? Filho de José, pai de Maria, de Nazaré, carpinteiro, seu pai, não é? Você também, esse é o ofício que você tinha, né? Ok, tá bom. Para pescar, deixa eu te explicar um negócio. Tem que ser à noite, ou tem que ser de madrugada. Com o sol do jeito que está agora, quando o senhor está falando comigo, não pesca mais nada não. Eu pesquei a noite inteira, eu conheço todas as técnicas, eu conheço esse lugar. Você já saiu para pescar nesse mar? Eu saio todo dia. Tem 30 anos que todo dia eu saio nesse mar para pescar. E eu não consegui pescar nada. E o senhor está falando que eu saí agora, durante o dia. Aí o Senhor fala: lança a rede à direita do barco. Eu não sou pescador, eu nem sei porquê. Mas todo pescador que você pergunta, sei lá por que cargas d'água, não pode e não funciona lançar a rede à direita do barco. Não sei porquê, mas não funciona. É unanimidade. E aí o Senhor fala: sai de dia, que não dá para pescar, e joga do lado direito, que não funciona. Não, falou para jogar do lado direito, que é o que não funciona. Presta atenção. Aí Pedro vai e fala: tá bom, eu sei que você não entende nada disso, eu sei que você não tem experiência nessa área, mas eu sei também que você é profeta e mestre da palavra. Então você tem autoridade espiritual. Aí Pedro frisa: mas eu tentei tudo, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho experiência, mas por causa da sua palavra, só por causa da sua palavra, porque você é autoridade, eu vou lançar as redes. E aí o verso 6 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Como? De dia. Isso devia ser o quê? Meio-dia, 11 horas da manhã. Do lado direito está tudo errado. Todas as técnicas erradas. Mas alguém, que é autoridade espiritual, falou: faz assim. E o sujeito creu. Quando ele creu, é igual Abraão lá atrás, aquilo é imputado nele. Agora você vai ver. Você creu. É porque o sujeito fez alguma coisa? É porque ele é perseverante. Não, é porque ele honrou a autoridade. Quando ele honrou a autoridade, aí Deus falou: agora você vai ter. Agora eu vou liberar na sua vida. Por causa de Pedro? Não. Por causa especificamente de Jesus? Não. Por causa da autoridade que estava investida na vida de Jesus. Tem uma passagem que eu amo, projeta aí para nós. 2 Crônicas, capítulo 20 e verso 20. Que fala a respeito disso. Fala a respeito de fé em Deus e fala a respeito de autoridade. Coloca aí, 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso 20. A Bíblia diz: crê no Senhor e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Olha só, pela manhã se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa,
Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor. Anota isso aqui, ó. Anota essa segunda parte desse versículo. Isso aqui é um princípio espiritual para a sua vida, para o resto da sua vida. É aquela palavra que você tem que apropriar. Creia no Senhor, seu Deus, e você vai estar seguro. Seguro, tranquilo, em paz. Apesar dos pesares, você vai estar em paz. Crede nos seus profetas. Creia nos profetas de Deus e você vai ser bem-sucedido. Algumas versões falam: crede nos seus profetas e prosperareis. Pedro prosperou naquela pescaria. Por quê? Porque ele creu no profeta que falou: lança-te ao largo e lança a rede do lado direito. Deixa eu falar um negócio para você. Deus coloca reis, que são autoridades sobre a sua vida. Grava o que eu vou te falar. Honre a decisão do rei, apesar da sua experiência. Quem tinha mais experiência aqui? Pedro ou Jesus? Pedro, 1000 vezes Pedro. Jesus talvez nunca tinha pescado na vida, não tinha experiência nenhuma, mas ele liberou uma palavra. E quando ele liberou uma palavra da parte de Deus, Pedro creu. Ainda que contra a racionalidade ou a experiência dele, ele creu. E porque ele creu, ele prosperou. Ele não resolveu agir em independência. Pelo contrário, ele resolveu agir em dependência da parte de Deus. Irmãos, estão entendendo? Amém? Os irmãos do louvor podem subir aqui. Outro estágio. Nós vamos terminar e complementar no próximo culto. Não vai dar para eu falar tudo aqui. Mas o primeiro estágio, fala para a pessoa que está do seu lado, fala o primeiro estágio do caminho da deslealdade é o da independência. O segundo estágio é o da ofensa. Presta atenção. Aqueles que permitem a independência na sua vida vão caminhar para o próximo estágio, que é a ofensa. A Bíblia diz que onde há ofensa, o resultado é traição e ódio. Mateus capítulo 24 e verso 10. A Bíblia diz: nesse tempo, que é o tempo dos últimos dias, que é o nosso tempo. Então, no nosso tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Absalão foi alguém assim. Absalão era filho de Davi. Quer dizer, de uma certa maneira, ele era ali da família real, ele era um herdeiro do trono de Davi. Mas foi alguém que se tornou desleal. E a deslealdade na vida de Absalão entrou pela porta da ofensa. A Bíblia diz que teve uma ocasião que uma das filhas de Davi, irmã de Absalão, chamada Tamar, foi violentada, foi estuprada por um irmão dele, e irmão dela, consequentemente, chamado Amnon. E Davi soube. Mas quando Davi soube, Davi tomou uma decisão. E a decisão de Davi ofendeu e muito Absalão. Qual foi a decisão de Davi? Eu não vou fazer nada. Vou fazer de conta que eu nem soube. Eu não quero tratar isso. Como é que eu vou resolver? Pode ser por N coisas. É vergonhoso. Eu sou rei. Eu não quero expor isso. Eu não vou fazer nada. Davi errou? Errou. Foi negligente. Ele deveria ter feito. Ele deveria ter posicionado. Mas deixa eu te contar uma outra verdade muito poderosa. O erro do seu líder, em qualquer esfera, é sempre um teste para você. Ele vai errar. Constantemente ele vai errar. Por quê? Porque ele é a autoridade colocada por Deus, mas ele não é Deus. Ele é ser humano, como eu e como você. Vai errar. A questão não é se vai errar, é quando errar, o que eu vou fazer? Eu vou continuar servindo e honrando, ou eu vou desprezar no meu coração? Absalão desprezou Davi no seu coração. Nesse episódio, ele se revoltou. Mas a Bíblia diz também
que se eu tenho algo contra o meu irmão, o que eu devo fazer? Eu devo ir ter com ele. O que Absalão deveria ter feito? Pai, com todo respeito, com toda reverência, o senhor é meu pai e o senhor é meu rei. Mas o senhor errou nessa situação. Eu acho que o senhor deveria ter posicionado. Segundo a lei de Moisés, o senhor deveria ter posicionado. E o meu irmão deveria ter morrido. O senhor não vai fazer nada. Mas o que Absalão fez? Nada. Ele ficou ofendido e guardou no coração. Tem muita coisa que você deve guardar no coração, mas não ofensa. Não uma atitude que alguém teve com você, que você não gostou, não guarde isso no coração. Faça o que a palavra ensina. Vá ter com aquela pessoa. Mas não vá ter de qualquer maneira também. Especialmente se ela for alguma autoridade, vá ter com honra. Vá ter com cautela. Ore, calcule as suas palavras. Porque acontece algo também que é perigoso. Miriam estava certo. Moisés estava errado. Mas quem que foi punido por Deus? Moisés ou Miriam? Miriam. Por quê? Porque não soube exortar uma autoridade. Ela não era autoridade, ele era. Ela estava errada? Não, ela estava certa. O pensamento e o posicionamento dela era correto. Moisés não poderia ter casado daquela maneira. Não poderia ter agido daquele jeito. Mas o que ela fez? Ela perdeu a razão da maneira como ela se referiu a Moisés. Ela esqueceu que Moisés não era só irmão dela. Ela esqueceu que era o líder dela. E ela chegou nele como um igual. Pera lá, você está achando que Deus só fala por você agora? E só você que é servo de Deus? É como se o Senhor tivesse falado naquela hora. Não é só ele não, mas eu escolhi foi ele, não foi você. E agora eu não vou fazer nada com ele, mas você vai receber. Você vai ser disciplinada, você vai ficar leprosa. Por quê? Porque você afrontou, não a Moisés, você afrontou a mim. Foi eu que pus Moisés aí. Você está questionando a mim. Você está se achando igual. Você está se achando superior. Você está dizendo que eu não sei o que eu fiz. Que eu deveria ter pensado melhor. Não. Isso aí, eu conheço alguém que fez isso. É Lúcifer. Que era anjo. E agora é demônio. Agora é o diabo. Está lá, condenado. Acabou, não tem volta mais. E aí o Senhor vai lá e trata. Seu líder pode errar com você? Pode e vai. Mas lembra do que eu estou te falando. Não se ofenda com isso. Tem coisas que podem ser ofensivas. Resolva. Procure. Talvez hoje mesmo. Se tem alguém aqui que em algum momento te ofendeu, te machucou, te feriu, aproveita hoje. Aproveita esse culto para falar, te falar. Você fez algo, você falou algo, eu não gostei, eu fiquei ofendido. Eu estou ofendido até hoje. Mas eu não quero que isso seja uma porta para a deslealdade entrar no meu coração. Eu queria te contar isso. E é simples, nós somos igreja, nós somos corpo. Uma palavra resolve isso. Perdão. Perdoa. Talvez a pessoa nem sabe, talvez não foi a intenção dela. Mas não deixa o diabo usar isso. O estágio da ofensa é um estágio que conduz a esse caminho de deslealdade. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Fala com Deus agora a respeito dessa palavra. Não é uma palavra assim das mais prazerosas de você ouvir. É como uma palavra de alerta, uma palavra de cautela. Mas é uma palavra que vai marcar a sua vida e vai abençoar muito a sua vida. É algo para você guardar no coração. É algo para você ruminar. Nós estamos colocando, já a partir do domingo passado nós colocamos, mas todas as palavras que nós ministramos aqui, elas estão no YouTube, no canal da igreja. Você pode procurar Videira Belo Horizonte, vai estar lá. Acredito que no máximo até amanhã essa palavra vai estar lá. Eu estou mandando também em todos os grupos. Então, se você faz parte de uma célula, pede o seu líder para te colocar no grupo da célula. Ou se a célula às vezes não tem um grupo,
Pede ele para quando ele receber, porque ele vai estar no grupo de líderes, ele recebe, ele enviar essa palavra para você. Hoje mesmo eu já envio o áudio. Você pode às vezes ouvir de novo. Você pode passar livremente para quem você quiser. Guarda isso com você. Vai meditando e ruminando durante a semana. São 7 estágios. Nós mencionamos só 2. Não tem problema, nós não temos pressa para fazer nada, principalmente para ensinar a palavra do Senhor. No próximo culto, se o Senhor assim permitir, lá já no nosso prédio, no Olegário Maciel, nós continuamos essa palavra e depois vamos entrar no nosso estudo de Efésios, amém? Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por essa manhã, pela palavra do Senhor ministrada ao nosso coração. Nós somos gratos a Ti. Senhor, obrigado porque o Espírito Santo do Senhor tem trazido para nós verdades poderosas, tem nos ensinado de maneira graciosa e prazerosa. Pai, que essa palavra possa ser vida no nosso coração, que ela possa borbulhar, que ela possa ficar remoendo de uma certa maneira no nosso espírito, e que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos, os nossos ouvidos espirituais abertos, para não aceitar nenhum tipo de laço, de falácia do diabo, para que nós de maneira nenhuma venhamos a entrar por um caminho na nossa vida de deslealdade, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos, tenham uma semana cheia de vida, cheia de unção. Se você quiser participar conosco lá do café da manhã, no hotel, faça hoje mesmo a sua inscrição, que nós estamos tendo culto agora na Pampulha, vamos ter à noite também, e nós também estamos divulgando lá, já não restam muitas vagas, amém? Um domingo cheio de vida e de fé no seu coração. Cumprimenta aí pelo menos uns 3 ou 4 irmãos antes de você sair. Fala para ele, fala: irmão, independência é morte.